Ele se encontrava ali prisioneiro, aguardando os momentos de ser executado. Sabe por quê? Por causa da palavra do Senhor. Essa palavra, ela incomoda aqueles que não são alinhados com essa palavra. Onde se prega a palavra, tem uns que aceitam, tem outros que simplesmente fazem ouvir de mercador, mas tem aqueles que perseguem, não suportam a palavra e faz tudo para destruir a palavra. Como não consegue destruir a palavra, vai então em busca daquele que está ministrando a palavra. Sempre foi assim. E essa carta é realmente uma carta riquíssima. O texto que nós vamos estar utilizando hoje, ele expressa o vivenciar de um homem que experimentou o que Deus faz quando alguém se encontra com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta no capítulo 1. Ele começa com ação de graça e oração. De todas as cartas, você vai observar que essa carta aos Filipenses, ela tem no seu bojo total, ela começa pela oração. Paulo intercedendo, orando, de dentro de uma prisão, por aqueles que estavam lá fora livres. E então, ele, no capítulo de número 1, verso de número 6, ele diz assim: tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele aqui está dizendo aos Filipenses: eu não tenho nenhuma dúvida, não passa por mim nenhum momento de dúvida de que aquele que começou a obra em vocês não parou e nem para, vai estar aperfeiçoando até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós vamos nos deter em cima da mensagem deste versículo. Começa dizendo aqui, aquele. Aqui então nós já vamos observar quem é este aquele. Aquele. Sem dúvida nenhuma ele está dizendo que aquele é o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem o controle de tudo quanto ele criou. Aquele que tem o controle sobre toda a sua criação em todos os tempos. Aquele que nas suas mãos tem o poder de fazer e desfazer, de criar, de mover, de instruir, de fazer o que ele bem entender. Porque ele é poderoso, ele é soberano nos céus e na terra. Então esse aquele nada mais é do que o próprio Deus. E eu comecei nessa mensagem dizendo que o apóstolo Paulo vivenciou tudo aquilo que ele está dentro do contexto desta oração falando aos Filipenses. Porque quem era Paulo antes de ser Paulo? Era o Saulo, perseguidor dos cristãos, homem sapiente, homem conhecedor das doutrinas mosaicas,
um pensador realmente espetacular para o seu tempo. E ainda é pensador para o nosso tempo, porque ele deixou escrito tudo aquilo que ele vivenciou dentro de suas cartas. Mas ele experimentou aquilo, como quem diz assim: eu não tenho a menor dúvida, ó Filipenses. Não passa dentro de mim nenhum motivo para que eu possa dizer: estou receoso disso, porque eu estou bem certo que aquele que começou em vós a boa obra, começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o final, porque isso aconteceu comigo. Gente, não existe evangelho melhor pregado que o evangelho, e quando a gente dá o exemplo de quando nós passamos por algumas experiências na nossa vida. É o evangelho da autoridade. Por que é que o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Ele não está dizendo: o Senhor é um pastor. Ele está dizendo: é o meu. É o meu. Porque eu conheço quem é esse pastor. Eu sei quem é o pastor. Eu sei o que o pastor é capaz de fazer. Como nesse texto que o pastor Erilson, desta noite, expressou aqui: que darei ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Isso é uma experiência pessoal. Você já parou para pensar nisso? O que é que eu darei ao meu Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem proporcionado para mim? Tem gente que não dá nada, né, pastor Erilson? Só nega até os dízimos. Para não dizer, essa palavra é tão eufêmica, para não dizer rouba até os dízimos. Mas o que é que o salmista que estava querendo dizer? O que darei? É porque essa pessoa passou por uma experiência, ou até, irmão Assis, está passando pela experiência. O que darei? O que eu vou dar? O apóstolo Paulo diz assim: eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra. Como é que começa essa boa obra? Toda boa obra, ou toda obra má, ela começa do ponto zero, do marco zero. A boa obra do Senhor começou nas nossas vidas, como começou na vida do apóstolo Paulo, como começou na vida da igreja de Filipos. Começou quando houve o chamado. O Senhor começa a boa obra na sua vida quando Ele lhe chama. E a palavra do Senhor, dita pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, diz que fiel, novamente, é aquele Deus que os chamou. Primeiro Ele chama. Ele chama com propósito. Meu amigo, meu irmão, que está aqui nessa noite, minha irmã, você não está aqui em vão. Você está aqui porque o Senhor te chamou. E Ele te chamou para executar uma obra da tua vida, para ver a tua vida transformada, para fazer de ti a estatura do varão perfeito, que é o seu próprio filho.
Não existe algo que alegre mais o coração de Deus, é quando ele olha para um dos filhos dele e ele vê a pessoa de Jesus Cristo na vida daquela pessoa. Eu vou até dizer uma coisa aqui, e os irmãos não se escandalizem, mas Deus até fica entusiasmado quando ele vê, ele olha assim para a pastora Roberta e ele vê a imagem do filho dele na vida da pastora Roberta. Deus se alegra de ver isso, a vida de todos nós. Em Colossenses, do capítulo 1, verso de número 13, corroborando aquilo que nós estamos falando a respeito de aquele que é Deus, está escrito assim: Ele nos libertou do poder das trevas. Quem é que Ele nos libertou do poder da treva? Aquele que te chama, aquele que te chamou. Ele libertou você do poder das trevas, ou seja, tirou você de um lugar horrível, horrendo. Se você tivesse morrido naquele momento em que você estava naquele lugar horrendo, não teria outro caminho para você, a não ser lançado no inferno. E esse era o maior desejo de Satanás. Mas o Senhor, aquele, foi lá e te chamou, e te tirou. Trouxe para pertinho dele. E ele te acolhe, sabe aonde? Debaixo das próprias asas dele. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Oh, glória! Nós vivemos, amados irmãos, no reino do Filho amado de Deus. E tem ainda mais irmãos. Em Efésios, capítulo 3, verso número 20, o apóstolo Paulo novamente. Ele está falando só das experiências dele aqui. Ele falou para os filipenses, falou para os colossenses, está falando também agora para a igreja que estava na cidade de Efésio. Ele diz assim, versículo 3, versículo número 20. Efésios 3, 20. Ora, novamente aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele nos chama para fazer aquilo que é infinitamente mais do que aquilo que você pede, aquilo que você almeja, aquilo que você está ansioso, aquilo que você está necessitado. Ele faz muito mais, amados irmãos. É a experiência de um homem que vivenciou tudo isso. E isso nos traz essa certeza que cimenta a nossa fé. Quando nós colocamos essa certeza no coração de Deus, de que Ele fará infinito... Olha, preste atenção, essa palavra infinitamente mais significa que não tem medida. É infinito. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. Não, é infinitamente mais.
É uma dízima periódica divina a seu favor, ao meu favor. Ele faz infinitamente mais, porque Ele nos chamou. Ele nos dá essa certeza, estou certo que aquele que começou, ainda está começando. Então, meus amados irmãos, você observe que há um estágio. O primeiro estágio é o estágio do chamado. E esse chamado é uma coisa interessante. Hoje eu estava vendo, pastora Célia, e o estágio desse chamado é uma coisa tão simples muitas vezes. Eu estava meditando naquele homem que chegou para Jesus Cristo e disse: Jesus, o que é que eu farei para dar a vida eterna? Aí o Senhor foi dizendo que ele era preciso. Aí ele foi e disse assim, o Jesus Cristo disse: vai, vende tudo quanto tem e vem e segue-me. 3 palavrinhas. Vem e segue-me. Você já imaginou, certo, o que é seguir? Receber este convite daquele que é o dono de tudo? Será que ele vai te chamar assim, vem e segue? São 3 palavras, vem e segue-me. Esse é o primeiro estágio que aquele que começou a boa obra em você, ele fez. Você passou já por esse estágio. Quando ele te chamou e você aceitou, certamente era no momento em que você estava passando por uma turbulência na sua vida. Você ouviu então aquele chamado dizendo: vinde, vinde a mim. Você que está cansado e oprimido, sobrecarregado, venha a mim. Porque para você existe algo que vai minimizar ou vai abolir completamente esse estágio de opressão, de sobrecarga, de algo que está sobre os teus lombos que tu não estás suportando. É o primeiro estágio. Quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você aceitou e agora você é um companheiro. Você tem um companheiro com ele, que em todos os momentos da sua vida ele está ali te ministrando, te dando sabedoria, te dando entendimento, te dando conhecimento, te dando da inteligência dele, suprindo a todas as suas necessidades, te guardando de todo e qualquer mal. Te capacitando, te dando esperança, te dizendo: filho, filha, não te desespera, porque na jornada em que tu estás, tu tens um companheiro fiel, que caminha contigo, em todos os momentos. E tu vais chegar lá, porque eu sou o teu ajudador. O segundo estágio, para aquele estou certo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. O segundo estágio é o estágio do tratamento. Dá para você colocar aí Mateus capítulo de número 11, versos 28 a 30? Preste atenção que ele diz assim: venha a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Vai em frente. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam. O que tem que fazer? Aprenda de quem? Do pastor Bosco? Do pastor Arilson? Da pastora Célia? Aprenda de quem? De mim. Ele é o mestre, gente.
Ele é o professor. Ele é que tem toda a sabedoria de tudo, todo conhecimento, a inteligência maior, incalculável. É desse que está dizendo: aprendam de mim. Aprenda de mim, porque eu sou brabo. É brabo mesmo? Sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso para as vossas almas. Eu não sei se desta noite eu estou falando aqui é para alguém que não está sentindo descanso na sua alma, mas o Senhor está falando nessa noite para você que esta noite é uma noite em que você receberá esse descanso. E não é um descanso passageiro. É um descanso que inicia-se nesta noite, que começa nesta noite e vai perdurar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse estágio de tratamento, você vai aprender. É o estágio do aprendizado. É o estágio do alívio. Encontrareis alívio para as vossas almas. É o estágio do descanso. Amado, descansa no Senhor. Coloca todos os teus fardos, as tuas necessidades, todos os teus problemas diante do Senhor. Deposita-os no altar do Senhor. Em Provérbios capítulo 16, verso 3, diz assim: confia ao Senhor os teus planos, as tuas dificuldades, os teus problemas, porque eu sou o Senhor que trarei o resultado para a vida de cada um de vocês. Olha para o teu irmão e diga assim para ele assim: meu irmão, confia ao Senhor os teus planos, os teus propósitos, os teus sonhos, porque aquele que começou a boa obra em ti, está aperfeiçoando essa obra, te diz: todos serão estabelecidos. E o último desses estágios, o primeiro é o estágio do chamado, o segundo estágio, o do tratamento, o terceiro e último estágio é aquele que é o melhor de todos. É aquele que no livro de Apocalipse diz: nesse lugar não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais choro, não vai ter mais contas para pagar, não vai ter falta d'água, não vai ter falta de luz, não vai ter falta de nada, não vai ter necessidade de nenhum templo, porque o tabernáculo do nosso Deus está no nosso meio. O tabernáculo é o próprio Senhor. É o estágio, sabe de quê, pastora Célia? Da vida eterna. Coloca aí, meu filho, por gentileza, João, capítulo de número 10, verso de número 28. 10, 28. E o Senhor diz: eu lhes dou a vida, o quê? Eterna. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém. Porque nós estaremos para todo sempre com o Senhor. É a vida eterna. E vida eterna é vida eterna, não tem mais para outro. Você não pode perder a vida eterna. Você está com Ele para todo sempre. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele expressou algo interessantíssimo dentro dessa própria palavra aqui do capítulo de número 10. Coloque 10, 27 até o versículo de número 29.
Olha o que ele diz assim. Quem é a ovelha de Jesus Cristo aqui? Levante a mão e dê glória a Deus bem forte. Eu não estou vendo aqui ovelhas, eu estou vendo aqui cabritos. Quem é a ovelha do Senhor aqui? Levante a mão e dê glória eterna. Aleluia. Olha o que ele diz assim. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Meu filho, o Senhor te conhece mais do que você pode imaginar. Entendeu? Ele lhe conhece, ele conhece o teu falar, ele conhece o teu agir, ele conhece aquilo que você gosta, aquilo que não gosta. Ele lhe conhece no deitar, no levantar, durante o decorrer da noite. Ele lhe conhece. Por quê? Porque você é ovelha dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Continua aí, meu filho. Eu lhes dou o quê? A vida eterna. E elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Irã e Elaine, na vida da sua família, nos seus sonhos, nos seus propósitos, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, nas soluções dos teus problemas. Eu estou aqui falando para esse casal aqui, mas eu tenho certeza de que o Espírito Santo de Deus também está falando para outras pessoas aqui. Aquele que começou a boa obra em vós. Sabe de quê? De completá-las. Ainda, irmão Irã e Elai, não estão completas. É uma constância. No decorrer da caminhada de vocês, ele vai completando. E o Senhor, Pai das luzes, ele não faz chegar nada que venha contrariar a vida de vocês, destruir a vida de vocês. Ele só dá coisas boas. As coisas boas procedem do Pai das luzes, onde não há nenhuma sombra de variação. Irmã Silvanete, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja do Evangelho Pleno, baixa nesse instante a tua cabeça, põe a mão no teu coração e diga nesse instante ao Senhor: Senhor, eu sou agradecido, porque um dia aquele que começou a boa obra em mim, aquele que me chamou, aquele que um dia falou para mim, dizendo: vem e segue-me. Aquele que um dia falou para mim: vinde a mim, tu que estás cansado, oprimido, sobrecarregado, recebe do meu alívio. Aquele que está tratando comigo, me dando aprendizado, alívio, descanso. Aquele que é a segurança da minha vida eterna. Ó Senhor, eu sou muito grato a Ti, porque esta obra, ela é transformadora,
ela é revolucionária na minha vida, na vida da minha família, é revolucionária nos meus sonhos, é revolucionária em tudo e sobre todos. Ó Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu tenho convicção em fé de que o Senhor é aquele que opera em mim soberanamente o seu querer e o seu efetuar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, e a igreja dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Glória a Deus.